Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Leitura da carta encíclica Dominum et Vivificantem, do Papa João Paulo II, publicada em 1986, sobre o Espírito Santo na vida da Igreja e do mundo. Primeira parte: o Espírito do Pai e do Filho, dado à Igreja. Secção 6. Cristo ressuscitado disse: recebei o Espírito Santo. Ponto 22. É São Lucas que, graças à sua narração, nos leva a aproximar-nos o máximo que é possível da verdade contida no discurso do cenáculo. Jesus de Nazaré, elevado no Espírito Santo, ao longo desse discurso e colóquio, manifesta-se como aquele que é portador do Espírito, como aquele que o deve trazer e dar aos apóstolos e à Igreja, à custa da sua partida mediante a cruz. Com o verbo trazer, aqui, quer-se dizer, primeiro que tudo, revelar. No Antigo Testamento, desde o livro do Gênesis, o Espírito de Deus foi dado a conhecer, de alguma maneira, antes de mais, como sopro de Deus que dá a vida, como um sopro vital, sobrenatural. No livro de Isaías, é apresentado como um dom para a pessoa do Messias, como aquele que repousa sobre ele, para ser, de dentro, o guia de toda a sua atividade salvífica. Junto do Jordão, o anúncio de Isaías revestiu-se de uma forma concreta. Jesus de Nazaré é aquele que vem com o Espírito Santo e o traz como dom peculiar da sua própria pessoa, para efundi-lo através da sua humanidade. Ele vos batizará no Espírito Santo. Mateus capítulo 3, versículo 11. No Evangelho de São Lucas é confirmada e enriquecida esta revelação do Espírito Santo como fonte íntima da vida e da ação messiânica de Jesus Cristo. À luz daquilo que o mesmo Jesus diz no discurso do cenáculo, o Espírito Santo é revelado de um modo novo e mais amplo. Ele é não só o dom à pessoa do Messias, mas é também uma pessoa-dom. Jesus anuncia a sua vinda como a de um outro Consolador, o qual, segundo o Espírito da verdade, guiará os apóstolos e a Igreja a toda a verdade. João capítulo 16, versículo 13. Isto realizar-se-á em virtude da particular comunhão entre o Espírito Santo e Cristo. Há de receber do que é meu, para vos anunciar. João capítulo 16, versículo 14. Esta comunhão tem a sua fonte primária no Pai. Tudo quanto o Pai tem é meu. Por isso eu vos disse que Ele, o Espírito da verdade, há de receber do que é meu, para vos anunciar. João capítulo 16, versículo 15. Provindo do Pai, o Espírito Santo é enviado de junto do Pai, conforme está em João capítulo 14, versículo 26 e no capítulo 15, versículo também 26. O Espírito Santo foi enviado, primeiro, como dom para o Filho que se fez homem, para se cumprirem as profecias messiânicas. Depois da partida de Cristo, do Filho, segundo o texto joanino, o Espírito Santo virá diretamente. Esta é a sua nova missão, para consumar a obra do Filho. Deste modo, será Ele quem levará à realização plena a nova era da história da salvação. Ponto 23. Encontramo-nos no limiar dos acontecimentos pascais. Vai completar-se a nova e definitiva revelação do Espírito Santo como pessoa que é dom, precisamente neste momento. Os eventos pascais, a paixão, a morte e a ressurreição de Cristo, são também o tempo da nova vinda do Espírito Santo, como Paráclito e Espírito de verdade.
Eles constituem o tempo do novo princípio da comunicação de si mesmo da parte de Deus, uno e trino, à humanidade, no Espírito Santo, por obra de Cristo Redentor. Este novo princípio é a redenção do mundo. Com efeito, Deus amou de tal modo o mundo que lhe deu o seu Filho unigênito. João capítulo 3, versículo 16. Ao dar o Filho, no dom do Filho, já se exprime a essência mais profunda de Deus, o qual, sendo amor, é a fonte inexaurível da dádiva. No dom concedido pelo Filho, completam-se a revelação e a dádiva do amor eterno. O Espírito Santo, que, nas profundezas imperscrutáveis da divindade, é uma pessoa-dom, por obra do Filho, isto é, mediante o mistério pascal de Cristo, é dado de uma maneira nova aos apóstolos e à Igreja e, por intermédio deles, à humanidade e ao mundo inteiro. Ponto 24. A expressão definitiva deste mistério dá-se no dia da ressurreição. Neste dia, Jesus de Nazaré, nascido da descendência de David segundo a carne, como escreve o apóstolo São Paulo, é constituído Filho de Deus com todo o poder, segundo o Espírito de santificação, mediante a ressurreição dos mortos. Carta aos Romanos, capítulo 1, versículo 3 e seguintes. Pode dizer-se assim que a elevação messiânica de Cristo no Espírito Santo atingiu o seu auge na ressurreição, quando ele se revelou como Filho de Deus cheio de poder. E este poder, cujas fontes jorram da imprescrutável comunhão trinitária, manifesta-se, antes de mais nada, no duplo efeito de Cristo ressuscitado. Realizar, por um lado, a promessa de Deus, já expressa pela boca do profeta, dar-vos-ei um coração novo, porei dentro de vós um espírito novo, o meu espírito. Ezequiel, capítulo 36, versículo 26 e seguintes, e conforme também está no Evangelho de São João, capítulo 7, versículo 37 a 39. E cumprir, por outro lado, a sua própria promessa, feita aos apóstolos com estas palavras: quando eu for, vou-o enviarei. João capítulo 16, versículo 7. É Ele, o Espírito da verdade, o Paráclito enviado por Cristo ressuscitado, para nos transformar e fazer de nós a sua própria imagem de ressuscitado. Sucedeu que, na tarde desse dia, que era o primeiro da semana depois do sábado, estando fechadas as portas do lugar onde se encontravam os discípulos por medo dos judeus, veio Jesus, colocou-se no meio deles e disse-lhes: a paz esteja convosco. Dito isto, mostrou-lhes as mãos e o lado. E os discípulos ficaram cheios de alegria ao verem o Senhor. Jesus disse-lhes de novo: a paz esteja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. Dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. João, capítulo 20, versículos 19 a 22. Todos os pormenores deste texto-chave do Evangelho de São João têm o seu significado, especialmente se os relermos em conexão com as palavras pronunciadas por Cristo no mesmo cenáculo, no início dos acontecimentos pascais. Estes eventos, o Triduum Sacrum de Jesus, que o Pai consagrou com a unção e enviou ao mundo, tiveram a sua consumação. Cristo, que tinha entregado o Espírito sobre a cruz, conforme está em João capítulo 19, versículo 30, como Filho do Homem e Cordeiro de Deus, uma vez ressuscitado, vai ter com os apóstolos para soprar sobre eles com aquele poder de que fala a carta aos Romanos, conforme está na carta aos Romanos, capítulo 1, versículo 4. A vinda do Senhor enche de alegria os presentes. A sua tristeza converte-se em alegria, conforme está em João capítulo 16, versículo 20.
como ele já lhes tinha prometido antes da sua paixão. E, sobretudo, verifica-se o anúncio principal do discurso de despedida. Cristo ressuscitado, como que dando início a uma nova criação, traz aos apóstolos o Espírito Santo. Trá-lo à custa da sua partida. Dá-lhes o Espírito, como que através das feridas da sua crucificação. Mostrou-lhes as mãos e o lado. É em virtude da mesma crucifixão que ele lhes diz: recebei o Espírito Santo. Estabelece-se assim uma íntima ligação entre o envio do Filho e o do Espírito Santo. Não existe envio do Espírito Santo depois do pecado original, sem a cruz e a ressurreição. Se eu não for, não virá a vós o Consolador. João capítulo 16, versículo 7. Estabelece também uma íntima ligação entre a missão do Espírito Santo e a missão do Filho na redenção. Esta missão do Filho, num certo sentido, tem o seu cumprimento na redenção. A missão do Espírito Santo vai aurir algo da redenção. Ele receberá do que é meu, para vos anunciar. João capítulo 16, versículo 15. A redenção é totalmente operada pelo Filho como um ungido, que veio e agiu com o poder do Espírito Santo, oferecendo-se por fim em sacrifício supremo no madeiro da cruz. E esta redenção, ao mesmo tempo, é constantemente operada nos corações e nas consciências humanas na história do mundo, pelo Espírito Santo, que é o outro Consolador. Secção 7. O Espírito Santo e o tempo da Igreja. Ponto 25. Consumada a obra que o Pai tinha confiado ao Filho sobre a terra, conforme está em João capítulo 17, versículo 4, no dia do Pentecostes foi enviado o Espírito Santo para santificar continuamente a Igreja e, assim, os que viessem a acreditar tivessem, mediante Cristo, acesso ao Pai, num só Espírito, conforme está na carta aos Efésios, capítulo 2, versículo 18. Este é o Espírito da vida, a fonte de água que jorra para a vida eterna, conforme está em João capítulo 4, versículo 14 e no capítulo 7, versículo 38 a 39. É aquele por meio do qual o Pai dá novamente a vida aos homens mortos pelo pecado, até que um dia ressuscita em Cristo os seus corpos mortais, conforme está na carta aos Romanos capítulo 8, versículo 10 a 11 e conforme está também na Lumen Gentium capítulo 4. É deste modo que o Concílio Vaticano II fala do nascimento da Igreja no dia do Pentecostes. Este acontecimento constitui a manifestação definitiva daquilo que já se tinha realizado no mesmo cenáculo no domingo da Páscoa. Cristo ressuscitado veio e foi portador do Espírito Santo para os apóstolos. Deu-lhe dizendo: recebei o Espírito Santo. Isso que aconteceu então no interior do cenáculo, estando as portas fechadas, mais tarde, no dia do Pentecostes, viria a manifestar-se publicamente diante dos homens. Abrem-se as portas do cenáculo e os apóstolos dirigem-se aos habitantes e aos peregrinos que tinham vindo a Jerusalém por ocasião da festa, para dar testemunho de Cristo com o poder do Espírito Santo. E assim se realiza o anúncio de Jesus: Ele dará testemunho de mim, e também vós dareis testemunho de mim, porque estivestes comigo desde o princípio. João capítulo 15, versículo 26 e seguintes. Num outro documento do Concílio Vaticano II, lemos: sem dúvida que o Espírito Santo estava já a operar no mundo, antes ainda que Cristo fosse glorificado. Contudo, foi no dia de Pentecostes que ele desceu sobre os discípulos para permanecer com eles eternamente,
conforme está em João capítulo 14, versículo 16. E a Igreja apareceu publicamente diante da multidão e teve o seu início a difusão do Evangelho entre os pagãos através da pregação. Ad Gentiles capítulo 4. O tempo da Igreja teve início com a vinda, isto é, com a descida do Espírito Santo sobre os apóstolos, reunidos no cenáculo de Jerusalém, juntamente com Maria, a mãe do Senhor, conforme está em Atos capítulo 1, versículo 14. O tempo da Igreja teve início no momento em que as promessas e os anúncios, que tão explicitamente se referiam ao Consolador, ao Espírito da Verdade, começaram a manifestar-se sobre os apóstolos, com potência e com toda a evidência, determinando assim o nascimento da Igreja. Disto falam em muitas passagens e amplamente os Atos dos Apóstolos, dos quais nos resulta que, segundo a consciência da primitiva comunidade, da qual São Lucas refere as certezas, o Espírito Santo assumiu a orientação invisível, mas de algum modo perceptível, daqueles que depois da partida do Senhor Jesus sentiam profundamente o terem ficado órfãos. Com a vinda do Espírito, eles sentiram-se capazes de cumprir a missão que lhes fora confiada. Sentiram-se cheios de fortaleza. Foi isto precisamente que o Espírito Santo operou neles. E é isto que ele continua a operar na Igreja, mediante os seus sucessores. Com efeito, a graça do Espírito Santo que os apóstolos, pela imposição das mãos, transmitiram aos seus colaboradores, continua a ser transmitida na ordenação episcopal. Os bispos, por sua vez, depois tornam participantes desse dom espiritual os ministros sagrados, pelo sacramento da ordem, e providenciam ainda para que, mediante o sacramento da confirmação, sejam fortalecidos com ele todos os que tiverem renascido pela água e pelo Espírito Santo. E assim se perpetua da Igreja, de certo modo, a graça do Pentecostes. Como escreve o Concílio, o Espírito Santo habita na Igreja e nos corações dos fiéis, como num templo, conforme está na primeira carta a Coríntios, capítulo 3, versículo 16 e também no capítulo 6, versículo 19. E neles ora e dá testemunho da sua adoção filial, conforme está na carta aos Gálatas, capítulo 4, versículo 6, assim como na carta aos Romanos, capítulo 8, versículo 15 a 16 e também no versículo 26. Ele introduz a Igreja no conhecimento de toda a verdade, conforme está em João, capítulo 16, versículo 13. Unifica-a na comunhão e no ministério, edifica-a e dirige-a com os diversos dons hierárquicos e carismáticos e enriquece-a com os seus frutos, conforme está na carta a Efésios, capítulo 4, versículo 11 a 12, assim também como na primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, versículo 4, e ainda na carta aos Gálatas, capítulo 5, versículo 22. Faz, ainda, com que a Igreja se mantenha sempre jovem com a força do Evangelho, renova-a continuamente e leva-a à perfeita união com o seu esposo. Lumen Gentium, capítulo 4. Ponto 26. As passagens que acabamos de recordar da Constituição Conciliar Lumen Gentium dizem-nos que com a vinda do Espírito Santo começou o tempo da Igreja. Dizem-nos ainda que este tempo, o tempo da Igreja, continua, perdura através dos séculos e das gerações. No nosso século, neste período em que a humanidade se tem vindo a aproximar do termo do segundo milénio depois de Cristo, este tempo da Igreja teve uma particular expressão no Concílio Vaticano II como concílio do nosso século. Sabe-se, com efeito, que ele foi, de maneira especial, um concílio eclesiológico, um concílio sobre o tema da Igreja. Ao mesmo tempo, porém, o ensino deste concílio é, essencialmente, pneumatológico, impregnando de verdade sobre o Espírito Santo como alma da Igreja. Podemos dizer que no seu rico magistério,
o Concílio Vaticano II contém praticamente tudo o que o Espírito diz às igrejas, conforme está no livro do Apocalipse, capítulo 2, versículo 29, e no capítulo 3, versículo 6, versículo 13 e versículo 22, em função da presente fase da história da salvação. Seguindo como guia o Espírito da Verdade e dando testemunho juntamente com ele, o Concílio ofereceu uma especial confirmação da presença do Espírito Santo Consolador. Tornou-o, em certo sentido, novamente presente na nossa época difícil. À luz desta convicção, compreende-se melhor a grande importância de todas as iniciativas que têm em vista a atuação do Concílio Vaticano II, do seu magistério e da sua linha pastoral e ecuménica. É neste sentido que devem ser bem consideradas e avaliadas as assembleias do Sínodo dos Bispos que se foram sucedendo e que tiveram em vista fazer com que os frutos da verdade e do amor, os frutos autênticos do Espírito Santo, se tornem um bem duradouro do povo de Deus na sua peregrinação terrena ao longo dos séculos. É indispensável este trabalho da Igreja, visando a avaliação e a consolidação dos frutos salvíficos do Espírito, doados generosamente no Concílio. Para alcançar este objetivo, é necessário saber discerni-los, com atenção a tudo aquilo que, contrariamente, possa provir, sobretudo do príncipe deste mundo, conforme está em João capítulo 12, versículo 31, capítulo 14, versículo 30 e capítulo 16, versículo 11. Este discernimento é tanto mais necessário na realização da obra do concílio, quanto é um facto que este se abriu de modo muito amplo ao mundo contemporâneo, como demonstram claramente as importantes constituições conciliares Gaudium et Spes e Lumen Gentium. Vemos, com efeito, na Constituição Pastoral, eles, os discípulos de Cristo, são uma comunidade de homens congregados em Cristo e que são guiados pelo Espírito Santo na sua peregrinação para o reino do Pai e são portadores de uma mensagem de salvação que devem comunicar a todos. É por isso que a mesma comunidade dos cristãos se sente real e intimamente solidária com o género humano e com a sua história. Gaudium et Spes, capítulo 1. A Igreja sabe muito bem que só Deus, a quem ela serve, satisfaz os desejos mais profundos do coração humano, o qual nunca se sacia plenamente, só com os bens terrestres. Gaudium et Spes, capítulo 41. O Espírito de Deus dirige, com admirável providência, o curso dos tempos e renova a face da terra. Gaudium et Spes, capítulo 26. Fim da primeira parte.